Você tá com fome? Olá! Olá a todos, boa noite. Vamos começar a live. Tô com fone. Oi, Jô. Sejam todos bem-vindos para a nossa primeira live dos maridos. Olha só, vô e maridos começando, gente. Uhul! Faz tempo que a gente tem isso no coração, uma vontade enorme de ouvir os maridos aqui. Um marido já participou de umas lives, um até agora, que a gente fez live casais. E agora a gente quer fazer essa série de entrevistas com os maridos, porque a gente quer ouvir o que os maridos têm a dizer, como tem sido o Voo e Borboleta para os maridos. Por quê? Porque o Voo e Borboleta é para as mulheres, claro que é para as mulheres, mas os grandes beneficiados são os maridos, porque quando uma mulher é transformada, gente, o lar todo é transformado. Isso aconteceu na minha casa primeiro, eu sei o que eu tô falando. A cada transformação que eu passo, o maridão que tá aqui do meu ladinho, ó, aqui do meu ladinho, daqui a pouco ele aparece com a cabecinha dele. Vem aparecer, vem. Ele perguntou por que ele não era o primeiro a ser entrevistado, ele será o último. Olha aqui, ó. Ele será o último a ser entrevistado na nossa série. Vamos ver até quando a gente vai. Diga oi. Oi, tudo bem, pessoal? Oi, maridos. Tá certo, né? Sabia que você tá fazendo bem, como é que tá fazendo sendo efeito em casa. Avaliação, pessoal. Avaliação do Voo e Borboleta. Público é com os maridos ao vivo. Eu não sei o que eles vão falar, eu não sei o que eles vão comentar. Será que os homens vão assistir hoje também? Ou quê? Vamos lá, quero Chame ver. os maridos, manda flechinha pros maridos. Isso aí, marca aí. Quem tá com o marido, levanta a mão que eu quero ver. Coloca duas carinhas. Duas carinhas, eu sei que tem o marido junto. Vamos lá. Pode assistir pelo mesmo perfil pro marido disfarçar, para não aparecer que o marido tá assistindo Voo e Borboleta. Mas a gente tem muitos maridos que assistem Voo e Borboleta, até reclamam que eu fico falando e nossa equipe toda fica falando só pra mulher. Né, gente, pessoal? É o Voo e Borboleta, é pra mulher, né? Mas os maridos são super bem-vindos. Então avisa aí as amigas que têm os maridos. Olha aí, ó, tem uma câmera aqui. Olha pra mim aqui. Oi, vai chegar? Olha só, meu marido é o meu maior fã, gente. Meu pai é o meu primeiro fã, depois veio meu marido. Que bom, né? Assim que é bom. Então, gente, a ideia do Voo e Maridos é a gente trazer os maridos das borboletas aqui. Eu tava com vontade de nem dizer de quem que era o marido, pra vocês irem tentando descobrir durante as lives. Mas a gente tá divulgando. O primeiro marido é o marido da Paloma, o Alisson. Ele vai entrar daqui a pouquinho com a gente. Eu já vi que ele entrou aqui. Põe um emoji, gente. 2 emojizinhos quem tá assistindo com os maridos. Isso aí, olha aí, ó. Angel Simino está com o marido. Muito bem. Muito bem, gente. Muito bom. É muito bom a gente caminhar junto, né? Voo e Borboleta não é só de mulheres. É um movimento que veio para famílias todas. E a gente quer ouvir dos maridos como é que tem sido a transformação da sua mulher em borboleta, né? O que ele percebeu com a mulher ganhando liberdade, com a sua mulher ouvindo a voz de Deus, com a sua mulher ouvindo a voz de Deus para ela mesma, sendo transformada, depois começando a ouvir para o marido. E como que será que foi a transformação das mulheres que viraram borboletas? Em casa, com os filhos, será que os maridos perceberam elas mais calmas? Menos ataques de raiva? Talvez 0 ataques de raiva? Mais perdão, mais autoestima da mulher? O que será que tem acontecido nas casas através dessa influência do Voo e Borboleta na vida das mulheres? Não uma influência minha, mas uma influência do Espírito Santo mesmo na vida dessas mulheres, porque tudo que a gente faz aqui é vinda do alto. Tudo que a gente fala, tudo que a gente compartilha, não é nada para nossa glória, é tudo para a glória dele, é tudo ele quem faz. Nós somos apenas um canal, nós apenas dizemos sim e espalhamos essa mensagem maravilhosa que é a liberdade nele. Nele nós somos livres e fomos feitas para sermos mulheres livres e a gente vai descobrindo essa liberdade aos poucos. E o Voo e Borboleta está aqui para ajudar você, mulher, a descobrir as suas asas. E aí a casa toda é impactada. A gente sempre fala isso, não é? Agora é a hora de ouvir dos maridos. Eu vou convidar agora, vou chamar o Alisson para entrar na nossa live. Vamos ver aqui se ele já colocou o convitinho aqui. Alisson já está aqui. Olha que tem a mãe do Alisson. Meu marido também entrou. Oi. Tô aqui. Tá aqui.
Muito bom. Isso aí, maridos. Entrem todos, porque essa live é para vocês. Alisson! Uhul! Yay! Tudo bem? Tudo jóia! Ah, que delícia! Tudo bem? Aí, a sua casa tá tudo Bem. tranquilo? Graças a Deus, só caiu um portão do prédio aqui, mas tá tudo bem. Teve uma mega chuva em Curitiba, para quem não soube ainda, ventania. Até escrevi pro Alisson, vamos fazer assim mesmo. Ficamos sem luz, muita gente sem luz, mas aqui voltou, deu tudo certo. As crianças estão dormindo, então vamos fazer a live. Voi, maridos, nem vendaval, nem ciclone vai nos segurar, Alisson. É verdade. Esse Crianças estão tempo é dormindo aí já precioso. ou vão aparecer aí daqui a pouco? Como? As crianças já foram dormir? Ah, estão lá no quarto. Rapaz, eu tô aqui no meu Então escritório tá, aqui. se quiserem aparecer, podem aparecer, que não tem problema aqui. Aqui a gente recebe todos. Meu escritório é muito longe, aqui no fundo de casa aqui. Ah, tá certo. Estratégico, estratégico. Bom, qualquer coisa aqui em casa, É, às vezes aparece uma figura, mas eles estão todos acostumados, né? O sim, negócio é família. é Alisson, verdade. muito bem-vinda à nossa primeira live do Vô e Maridos. Essa ideia surgiu no nosso coração faz um tempão e a gente marcou, daí desmarcou, daí não estamos preparadas ainda, não, vamos fazer. Aí chegou a hora, vamos fazer, é isso, não tem que estar preparada, não preparada, é hora. O Espírito Santo falou que é hora dos maridos entrarem aqui para contar pra gente tudo que está acontecendo, né, na vida das Que mulheres e bom. das famílias. E você foi o nosso escolhido para começar. E eu vou começar contando um pouquinho da história de início do Voe, para que as pessoas entendam por que você tá de pioneiro aí nas nossas entrevistas. Que Então, o legal. Voe Borboleta começou lá em casa, com uma aula sobre educação de filhos, que na verdade eu nem sabia que eu ia dar de aula, eu só estava dividindo o conteúdo com umas 15 mulheres na minha sala, e lá estava a Paloma, esposa do Alisson. E eu lembro, Ali, certinho, do rosto da Paloma enquanto eu falava as coisas, que para mim eram coisas que eu tinha descoberto, estava vivendo, mas que eu achava que todo mundo meio que sabia já, ou que já, né, eu nem sabia se era muito novo para elas, né? E eu começava a falar e eu sempre lembro dos olhos da Paloma, que são olhos grandes, né? E ela olhava com Sim. aqueles olhos, ela não piscava para mim, e ela segurando o bebê no colo, o Giuseppe, e o olho dela enchia de lágrimas, ela chorava, 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 chorava. E eu falava, o que será que tá acontecendo com a Paloma? Será que o que eu tô falando é bom? Será que não é bom? E eu via os olhos dela se abrindo, assim, parece que ela tava enxergando coisas. Eu falei, o que será que tá acontecendo, né? E aí eu fui vendo de encontro a encontro a Paloma tendo grandes descobertas, assim, sabe? Principalmente, eu acho que no ouvir a voz de Deus, ela se descobriu ali Sim. ouvindo de uma forma que ela já ouvia, ela só começou a reconhecer. E foram coisas incríveis que a gente viveu ali na sala de casa, muita transformação, mulheres que eram de 20, 25 anos de igreja, descobrindo a liberdade ali numa sala entre mulheres. A gente descobrindo como ouvir o Espírito Santo entre nós, né? Porque a gente estava entre a gente arriscava sem medo de errar. E foi algo tão maravilhoso, algo que a gente até tá sentindo falta de voltar para a essência, de nos encontrar de novo, porque tá precisando, viu? Que E era tão legal. gostoso, né? Isso. E aí, o que aconteceu foi que a própria Paloma fez um grupo e acabou colocando como borboletas. A primeira pessoa que pôs o grupo borboletas foi ela. Porque a gente já falava da visão que eu tinha recebido nos Estados Unidos sobre que eu ia abrir portinhas e borboletas iriam voar, né? E a gente já estava se ligando que a gente estava ganhando liberdade, uma assistindo a liberdade da outra e vendo a diferença em casa e tal. Começaram a chamar a gente para pregar nos lugares, levar a palavra como grupo. E o negócio começou a crescer e a gente começou a se chamar de borboletas. E aí chegou um ponto que cresceu tanto, chamaram a gente para fazer um retiro inteiro. Nós fomos como grupo ministrar esse retiro. Foi Hum. assim, até 3 da manhã, mulheres lá, foi até dormir, a mulherada no fogo, ouvindo o Espírito Santo e tendo transformações, libertação. E aí chegou no ponto que nós falamos, vamos fazer uma conferência. Então tá, então vamos dar um nome para esse movimento que está surgindo, foi tudo muito orgânico, né? Aí entra o Alisson, que já estava nos bastidores sempre, né, com a Paloma, mas aí entra o Alisson para valer. E aí eu lembro de eu te ligando e falando, que nome que nós vamos dar, Alisson? Nós precisamos dar um nome para esse negócio. E a gente começou juntos, né, a pensar, eu passei várias ideias, ele passou várias ideias, a gente ia pensando juntos, o Conrad e a Paloma, fomos nós quatro, né, pensando os nomes ali, e aí chegamos no Voe Borboleta.
né? E aí o Alisson foi lá, comprou o domínio, já agilizou tudo que ele entendia dessa área, nos ajudou com a primeira conferência, com toda a parte de marketing e pensando como que a gente pode divulgar e tal. Foi muito legal ter você, né, desde o começo com a gente, nunca nos abandonou, tá sempre dando uns toques, sempre falando as coisas pra gente, mandando as mensagens. E eu queria contextualizar para as pessoas entenderem da onde que você tá desde o começo desse movimento. E queria começar com essa pergunta para você. O que foi o movimento Voo e Borboleta na vida da sua esposa e na vida da sua família? Bom, Gi, o movimento borboleta, né, assim, eu acho que até como a gente pesquisou, né, quando a gente foi procurar a questão do nome, de entender que esse efeito borboleta é aquele que começa lá perto do Havaí, quando uma borboleta bate uma asa no oceano e ali é o meio milímetro e depois ele vai arrebatando tudo. Eu acho que na minha casa aconteceu exatamente isso, assim, né? Falar da minha esposa é bastante difícil, assim, porque eu tenho muita honra e muito orgulho da mulher que eu tenho, mas eu sempre vi minha esposa, durante todos os anos, a gente começou a namorar muito cedo, né? Desde 2001 a gente tá, eu digo assim, dividi a minha vida, a metade da minha vida com ela, e eu lembro que ela sempre dizia assim, que a Pá era uma crente boazinha, que ela não falava mal de ninguém, não se envolvia em problema nenhum, mas ela era aquela crente acomodada, assim, né? Que tinha uma vida com Deus, mas muito, muito, muito básica, vamos dizer assim, né? E eu sempre pegava no pé dela, porque aqueles que me conhecem sabem que eu sou um cara muito intenso naquilo que eu faço e principalmente pela minha intimidade com Deus, que é algo que eu prezo desde a minha adolescência, quando me converti. Então eu dizia, pá, você precisa mais, porque num casamento, depois que a gente casou, principalmente falava, se eu der tudo que eu posso dar, eu só darei 50% da minha vida, né, por essa divisão, né? E se você der o que você está dando, a gente nunca vai chegar numa plenitude com Deus. Então eu me esforço e eu pegava no pé dela, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais. E quando ela começou, de fato, Gi, se educando com o Espírito Santo ali, eu vi uma transformação extremamente radical. Eu posso dizer assim que eu não conhecia a mulher que eu estava casado da paixão por Jesus e isso não acabou. Mas aquele momento ali, das coisas que ela estava ouvindo sobre o Espírito Santo, de Deus falar com ela, essa grande descoberta transformou não só a vida dela, mas transformou a minha casa inteira, né? A minha casa, assim, hoje eu diria, se eu me considerava um homem de Deus, a partir do descobrimento dela, daquilo que Deus tinha para ela, eu me tornei talvez 100 vezes mais do que eu imaginava que eu era. Porque hoje eu não tenho só uma esposa, como eu tenho alguém que eu posso me confidenciar dentro de coisas que eu aprendi a ser vulnerável na frente dela. E eu sei que eu tenho uma palavra de direção, que eu tenho um conselho, que eu não sou mais o homem de Deus e a esposa do homem de Deus que está ali do lado, intercedendo. Não, hoje eu tenho alguém que eu posso dividir visões, ministério, aonde eu posso me aconselhar e perguntar, pá, o que você acha que eu estou vivendo aqui, para onde eu Uau. devo ir, e alguém que pode dizer, vamos parar, vamos ouvir o Espírito Santo. Cara, assim, eu teria que falar muito da minha esposa, mas o Voo e Borboleta na vida da minha família foi um divisor de águas, assim mesmo, de vida, né? Onde eu digo, os caras dizem assim, você foi para o encontro com Deus, né? Que encontro com Deus, não diminuindo o ministério das outras pessoas, mas essa transformação do Voo e Borboleta foi algo radical na vida dela, na vida dos meus filhos, né? Então a gente tem aí a Pietra com 9 anos, o Giuseppe com 4, mas naquele momento o Giuseppe era de colo ainda, né? Então, muita coisa, assim, eu tenho visto. Eu imagino que você vai fazer mais perguntas aí, eu não quero Não, tomar pode todo o mandar, tô tempo, adorando. mas é porque para mim foi extremamente radical, né? Foi um privilégio fazer parte do início. Eu fiquei muito empolgado porque a gente começou a namorar, eu e a Pá, e a gente desenvolveu o Ministério do Surfismo de Cristo, no qual eu sou hoje o vice-diretor nacional e também sou o responsável hoje aqui no Paraná. Então a gente se conheceu ali, né? E a gente cresceu
E eu queria que minha esposa cada vez mais se engajasse comigo ministerialmente falando, mas não havia essa ruptura, assim. E eu não sei por quê. Claro, por conta da experiência dela, de todo o repertório de vida dela. E eu creio que Deus escolheu esse momento aí, a partir ali do Educando e a partir do movimento do Voo e Borboleta, onde hoje eu digo, ela também é minha parceira de ministério, né? A partir dessa decisão dela, desencadeou coisas enormes na minha vida. Há 1 ano e pouco nós fundamos uma igreja e há quem pense que isso é algo que surgiu há 1 ano, 2 anos. Não, Deus tinha me dado uma palavra em 99, quando eu tinha 19 anos, Deus me deu uma palavra e falou assim, ó, vou te fazer isso, 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 e você vai passar assim, assim, assado, e quando chegar o momento você vai saber. 10 anos depois dessa profecia, eu estive também num outro momento onde ela se confirmou, e a partir dali eu diria que daí nós começamos a passar de fato pelo processo. Mas aí quando a Pá começa em 2016 participar com vocês, e ali vai crescendo, e daqui a pouco, é claro que tem a parte da história dela também, desde 2014, do trabalho e tudo, mas eu diria ali do movimento do voo, e quando ela descobriu, parece que uma chave virou espiritualmente falando. E tudo aquilo que estava por acontecer, eu vejo assim, a gente não concluiu tudo, né? Hoje eu me sinto, mas pelo menos hoje eu já me sinto pisando na terra, né? Não me sinto no centro ainda, não no sentido de não centro da vontade de Deus, me sinto no centro, mas me sinto caminhando para aquele momento especial de onde eu vou colher todas as coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o movimento Voo e Borboleta foi uma chave virada, foi uma porta que se abriu, e ali quando a minha esposa entendeu tudo que ela precisava seguir na sua intimidade com o Senhor, e quando ela descobriu a sua identidade, as curas que ela precisava receber, cara, aí parece que assim, ninguém segura, né? Quando Deus quer fazer algo, pode esperar 20 anos, mas aí quando ele começa, ele vem avassalando tudo e é como uma grande onda mesmo. E eu podia dizer isso, né? Eu Voo e Borboleta na minha casa foi aquilo que começou de maneira bem sutil, suave, né? Como o bater de uma asa de uma borboleta lá no Hawaii, mas que chega aqui na costa, aquela onda grandona. E aí, pra gente que é surfista, né, gosta disso, né? Que eu pude ver essa formação da onda, né? E pude vê-la chegando. E quando a gente tá lá no outside, a gente grita, tá chegando a série. E eu vi a série chegar. E eu tô vendo vocês droparem, né? Eu continuo sempre vendo, eu acompanho todas as coisas. Eu vejo a evolução ministerial da minha esposa, vejo a sua, vejo de todos que estão, vejo a evolução desde o visual do Voo e Borboleta, né? O primeiro nome que eu até cheguei a registrar aqui no Facebook, que era Butterfly Movement, né? Que era para ser isso. E, enfim, a gente pesquisou tantas coisas e aí a gente chegou nessa parte do Voo e Borboleta e eu entendi de fato ali quando você trouxe a causa, aquilo que de fato deveria representar. E foi tremendo participar de tudo isso e estar até hoje, né, vendo aí tantas pessoas também, minhas amigas, que eu conheci há anos, né, não quero falar delas aqui, mas Não, é deixa o marido legal. falar. É legal crescer com algumas pessoas, né? Estou com 40 anos, vou fazer agora, e algumas pessoas que estão aqui no movimento, e você mesmo, né, Gia? A gente se conhece aí há quase 20 anos. Toquei no teu casamento, bateria, foi maravilhoso. Que Enfim, delícia. Gi, estou à tua disposição para você me perguntar mais coisa aí. Então, eu me lembrei exatamente isso, né? Que o Voo e Borboleta começou com algo que aconteceu com a minha vida, se a gente for pensar na história, né? Foi um mover que aconteceu na minha vida, que eu trouxe, que começou a acontecer na vida da outra, e da outra, da outra, e daí a gente perdeu o controle, começou a se espalhar por aí, Brasil afora e no exterior. Mas a hora que você me falou esse desenho aí, dessa história toda, me veio muito à mente que foi esse romper que aconteceu na minha vida. Aquela palavra profética que eu recebi lá, a primeira palavra, anos atrás, antes de tudo acontecer, falava que algo ia acontecer na minha vida, que a minha convicção por Jesus iria mudar, que eu iria ficar convicta por ele. E eu pensei, mas eu já sou. Mas eu não era. Eu achava que eu era, mas eu não era. E depois de tudo aquilo que aconteceu, a minha convicção mudou.
né? E o que você narrou foi a mesma coisa, né? Você viu uma Paloma muito mais convicta do chamado, Sim. convicta do amor dela por Deus, convicta de que ela escuta a Deus, convicta do posicionamento dela como mãe, como esposa, né? E eu tô lembrando do dia que nós estávamos na casa da Natasha, estudando algum livro, alguma coisa assim. Eu acho que era um alinhamento que a gente estava fazendo, estudando mais profundo os temas que a gente tinha aprendido, e a Natasha estava nos ensinando, e aí eu lembrei desse dia que, do nada, a gente chegou na Paloma, e agora nós vamos orar pela Paloma. Paloma, ajoelha aí, e a gente sentiu de orar por ela, como se fosse dando o start do ministério dela, assim. Eu lembro direitinho, a gente como se fosse ungindo Uau! a vida dela ali, e você vai começar isso, e vai ser assim, e isso, e a gente falava, você foi levantada para isso, e a partir daquele dia eu vi ela se levantando, né, e podendo dizer sim para você, para algo que você já tinha no coração há muito tempo, né, Sim, já você foi estava. sábio de esperar, né, o tempo dela, Sim. mas aquele foi o tempo dela. Eu lembro daquele, mesmo estalo no olhinho dela, eu vi de novo aquela chave virando, né, e assisti ela como uma leoa dizendo, não, agora vamos, Feliz, você tem certeza que você vai abrir essa igreja assim? Bom, lá eu tenho Hoje, certeza. e esse é um ponto assim bem legal, porque hoje nós conversávamos, eu e ela, sobre toda a mudança que a minha vida levou, assim, das coisas que Deus pediu, e algumas coisas que a gente abriu mão, e outras coisas que a gente nem imaginava que ia abrir, né? Mas eu me lembro que quando eu falava de igreja, dava até briga, ela não gostava, ela não queria saber. Falava, não, eu não me sinto chamado para isso. Eu falava, mas é impossível você não se sentir chamado para isso se Deus tem um chamado para mim. Se Pois nós, é. se nós somos um e se Deus nos uniu, é impossível. E eu falava, claro, mas eu não vou. E eu creio que isso foi realmente uma sensibilidade do espírito de entender que ela precisava avançar nisso. Mas às vezes assim até me faltou sabedoria mesmo, de ficar indignado, de reclamar e falar, mas como? O meu ministério está travado, eu estou parado esperando, há um senso de urgência, eu estou olhando pessoas da minha idade que cresceram comigo, que hoje estão fazendo aquilo que Deus pediu e eu estou me sentindo cada vez mais para trás, né? Porque eu achava, naquele momento, era uma compreensão de tempo que estava errado em mim, que eu Uhum. achava que eu estava perdendo tempo, né? Mas eu Olha sabia que só. enquanto ela não compreendesse, aquilo ali não seria, na verdade, não aconteceria o nosso ministério. E aí, quando ela compreendeu, tudo veio em paz, né? E aí, claro, eu também avancei nesse processo. Eu assim, tenho 25 anos de fé, cresci numa denominação histórica, aonde estudamos e prezamos muito pela leitura bíblica. E eu louvo a Deus Ótimo. por ter, e Show. até gosto de falar isso, eu louvo a Deus por ter me convertido numa igreja batista e por ter prezado pelo princípio bíblico e dizer assim, se isso não está na Bíblia, eu não vou fazer. Então eu fui um cara muito sério com isso, seminário, tantas coisas que eu fiz. E eu me lembro que o dia que ela veio falar a respeito do educando, de como vocês aprenderam, a respeito de como o Espírito falava. Isso. Foi até um momento na minha casa, assim, a gente estava tomando café e ela estava ensinando as crianças, e aí ela veio, e um parênteses aqui, eu sempre fui alguém que tolhi também, por falta de conhecimento que ela tinha, entre aspas, né? Eu achava que ela tinha que avançar mais e às vezes eu não dava chance dela ministrar na minha vida, porque eu falava, pô, você não lê a Bíblia, você não ora, você não faz isso, né? Lá intrinsecamente estava guardado isso, e eu sei que isso foi mal, né? Fecha parênteses aqui. Voltando Certo. na história, a gente estava tomando café, dela falou assim, olha, a gente aprendeu que a gente deveria perguntar assim, se eu fosse um animal, qual animal eu seria? Ah, mas o Batista aqui ficou brabo. Seminarista, na hora, só que internamente eu falei assim, não, não pode ser assim. Gi, na hora que eu pensei, eu ouvi a voz do Espírito que falou assim para mim, é assim mesmo. E eu Uhum. parei, arregalei o olho na mesa assim, eu falei, pá, é assim mesmo. E Que aí eu doido. fiquei doido assim, daí a Pietra tinha perguntado, pai, pro Espírito, se o meu pai fosse um animal, perdão, aí a Pá falou, Ali, pergunta, então eu falei, Espírito Santo, se eu for um animal, se eu fosse um animal, qual eu seria? A Pietra começou a dar gargalhada, porque ela ouviu um macaco, e eu também ouvi um Ah, macaco. que E, show. e aí eu falei assim, uau, o Espírito disse que eu seria um macaco.
Aí a gente deu risada, daí a Pá falou, então pergunta agora, por que macaco? E aí veio toda Aí aquela. que tava, né, a chave do negócio. Aí veio a revelação de que ama a família, que é guerreiro, que cuida dos seus, que é Olha, marido de uma só mulher, né? Porque o macaco é isso mesmo, ele não larga sua família, ele não esquece sua prole, fiel. ele é fiel à sua tribo, etc. E a partir dali Cara, foi algo como se eu mesmo também jogasse fora, entre aspas, né? Eu não gosto de dizer jogar fora, porque Claro. tudo é válido, né? Uhum. Mas é como se as escamas caíssem naquele momento e algo novo surgiu de um crescimento também espiritual, trazendo agora a teoria para a prática e juntando as duas coisas, trazendo não só agora conhecimento teórico, não só uma experiência fora, né? Eu digo assim, eu sou músico, eu toco por partitura, eu toco por de ouvido, mas quando você une a técnica e a prática, você traz uma excelência, né? Eu acho que espiritualmente falando, essa excelência entrou através também do voo e borboleta, de a gente se descobrir tantas coisas, né? E aí a paz, assim, ela passou como disse, eu parei de tolir porque agora eu também tenho bebido da mesma fonte, sei que ela tem muita coisa para ministrar na minha vida, né? E me diga uma coisa, quando ela começou a participar, então, que começou a ouvir algumas coisas talvez diferentes do que você estava acostumado, né? Ou forma diferente de falar, essa história aí de ouvir o Espírito Santo dessa forma, enfim. O que que gerou ali em você como homem? Eu queria saber como homem, né? Porque a gente sabe tanto da gente, ai, as mulheres começam a voar e a buscar coisas, e o marido lá em casa, que não tá ouvindo a mesma ministração que ela. Aliás, que ouve a gente falar é mulher ouvindo mulher. Né? O homem ouve a gente, não é a mesma coisa, não comunica da mesma potência, mesma forma eficaz, né? É diferente um do outro. Não adianta a Uhum. gente achar que, né, tem alguns homens que se identificam com o voo e borboleta e recebem muito, né? Mas a maioria não, porque aqui é algo de mulher para mulher. A gente fala das dores da mulher, a gente fala com liberdade das questões da mulher. E elas estavam assistindo e ouvindo a gente falar, ministrando coisas para ela, escutando todo o contexto, aí chegam lá praticando as coisas começam a acontecer nas casas. Como que você viu isso? Como que foi o impacto? Gerou alguma insegurança? Gerou algum medo? Gerou alguma desconfiança? Claro que o teu caso já é um pouco diferente, porque você já conhecia a gente assim como amigos e irmãos, a gente já trabalhou juntos numa obra que foi o Suplício de Cristo. Isso nos deu né, uma liga que não se rompe jamais, né? A gente já percebeu isso, né? Algo muito de amigo e irmão. A gente já estava muito separado faz anos, né? Mas a gente tem isso Uhum. junto da gente, né? É mútuo isso. É claro que a tua desconfiança daí já amenizou, porque é a Gisá e o Conrad. Se o Conrad está provando, talvez é porque tem alguma coisa aí, né? Mas como é que É, foi isso para você? Assim, o que gerou alguma insegurança que talvez a mulher esteja voando mais ou ouvindo mais? O que que rolou assim, internamente? olha, inicialmente eu diria assim, ó, se eu não tivesse, ou melhor, se minha mulher não tivesse se transformado, talvez eu ficaria muito com o pé atrás, assim, porque por se tratar de um movimento de mulheres, de não ter uma denominação por trás, por não ter uma pastora, por toda aquele repertório que eu tive religioso na minha vida, se eu não tivesse visto a transformação da minha esposa, eu diria que eu ficaria muito com o pé atrás. Algumas vezes eu até falei para ela assim, vamos checar isso na Bíblia, vamos checar essas coisas, mas eu queria dizer assim, para mim foi muito fácil, na verdade, receber. Por que foi fácil? Porque, cara, aquela história assim, ó, a fé, ela não é medida por razão. Eu só sei que cego vê, que coxo anda. Eu conhecia minha esposa e eu sabia que ela não estava numa intimidade com Deus. E quando ela começou a se descobrir, eu olhei ela de madrugada comendo a Bíblia. Eu acordava de madrugada, eu via ela orando, eu via ela sendo a primeira agora a ter coragem, a orar por mim, a orar pelos filhos. Então foi muito simples me jogar, porque foi muito verdadeiro. E se tem alguém que critica, eu diria assim, ó, como o Felipe falou, vem ver, né? Se tem aquela dúvida assim, pode vir alguma coisa boa do voo e borboleta, vem ver, rapaz. Para de Manda a ser mulher lá, religioso. manda a mulher lá. Manda a mulher, não, vá assistir também, assista uma live, porque não, ainda que vocês falem e entendam muito da linguagem da mulher, mas assim tem muita coisa ali que o homem precisa ser curado, né? Então, no meu caso, assim, Gi,
eu me larguei, eu confiei, eu não... Primeiro porque eu amo minha esposa e confio nela, então eu larguei minha vida na mão dela. E eu sei que Claro. ela jamais me passaria para trás, jamais me enganaria, e sei que jamais ela escolheria um caminho errado, até porque ela sabe a seriedade que eu tenho ministerialmente falando, né? Como a gente Certo. falou aqui, há 20 anos eu estou no Surfista de Cristo e eu tenho também um certo respeito na cena curitibana, no meio dos pastores, dos músicos, e ela não se envolveria também. Minha esposa, graças a Deus, é uma mulher madura. Então, para mim, foi muito fácil. Em alguns momentos, gerava assim, um certo desafio de entender essa grande liberdade que vocês têm. Né? Uhum. Tipo assim, porque a gente cresce dizendo, oh, você não está pronto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E essa liberdade no começo me assustou. Daí eu confesso, né? De Uhum. saber assim, como é que é fulana, como é que é ciclana, mas ao mesmo tempo eu percebi que os frutos eles são verdadeiros, não só na minha esposa, como no próprio movimento ou ministério, seja lá como a gente vai denominar, né, o Voo Borboleta, mas eu tenho visto que isso não é uma coisa passageira ou algo que vem para gerar medo. Primeiro que a gente sabe que Deus está se movendo na Terra, né? E algumas coisas ele tem compartilhado conosco, com vocês. Então, para mim, eu não sei se essa era a resposta que você queria ouvir assim, Não, ó, ou que quero eu ouvir o que você poderia quer dar, falar. mas para mim foi muito fácil me largar, assim, porque eu vi que na vida dela isso foi realmente uma verdade vivida, né? E você viu alguma coisa assim de diferença, de mudança na vida dela como mãe em casa com as crianças, reações, coisas que você via que, puxa, não estava ok, que agora, nossa, ficou diferente, ela conquistou uma liberdade nessa área. E para as próprias crianças, né? A Pietra sempre foi um show de bola, né? Mas eu vi assim ela sendo ativada, ouvindo o Espírito Santo de uma forma, em alguns cursos que ela foi lá com a gente, ela deu desenhos que libertou uma mulher uma vez na minha frente de um jeito. A mulher pegou o desenho da Pietra, ela foi liberta da rejeição e do espírito de morte. Ela era depressiva, era uma filha de um pastor. Hoje ela é uma mulher maravilhosa, ela tem 3 filhos, Uau, ela é glória a ativa, ela Deus. abriu um negócio. E foi o desenho da Pi, ela entregou um desenho na hora para a mulher olhou o desenho. Então, assim, coisas incríveis eu já vi a Pietra fazer, né? Então, eu já sou testemunha dessas transformações. Eu lembro direitinho de ter ensinado, né, a Paloma a desafiado ela a ensinar as crianças a ouvir o Espírito Santo, como eu estava fazendo com os meus filhos, e eu falava, olha, funciona, eles vão ouvir, né? E ela começou a fazer, e eu nunca esqueço quando eu fui na tua casa, que eu olhei, eu falei, gente, ensinei a Paloma, ela tá me dando um coro, como as crianças estão ouvindo muito melhor que as minhas. Aí eu entrei no banheiro, eu vi um monte de desenho no banheiro, eu fiz um vídeo, e esse vídeo eu uso no curso Educando com o Espírito Santo, da Pietra. Eu falei, Pietra, é jornalista em ação, né? Pietra, o que é isso aqui na parede? E ela toda com a maior liberdade falando, isso aqui é isso aqui é que Deus me falou, isso aqui Jesus falou. Isso eu falei, nossa, mas Deus tá falando assim com você? Tipo, eu também quero, não é assim comigo ainda. E assim, comigo, com aquilo, e mostrando, e de repente, isso aqui é um microfone. Falei, como assim microfone? Jesus me deu um microfone. Depois de um tempão eu fui saber que a Pá não pegava microfone, que ela também não queria Isso. microfone, e queria que você contasse essa história também pra gente. Ou o que você lembrar, né? O que assim, você perguntou ali, né, como é que foi a casa, ela se transformou. Eu lembro que a Pá era uma pessoa muito medrosa, Gi. Até quando eu conheci a Pá, o que me chamou a atenção dela na Ilha do Mel, eu conto isso na nossa história de romance, assim, que eu me lembro que a gente estava orando lá na Ilha do Mel e aí deu um trovão, ela entrou num desespero. Acho que passou uma tatuíra, sei lá o que, perto do pé dela, ela entrou num desespero. E eu olhei e falei, essa guria tem problema, não pode, né? Falei, meu Deus, essa menina tem problema, é muito medrosa. É E guria de aí prédio, aquele igual eu. Guria de menina de prédio. prédio, assim, né? E cheio de traumas, né? Um deles era também nessa área sentimental, assim, né? Que aí depois a gente descobriu das experiências, daquilo que ela passou na vida dela como adolescente e tal. Mas o medo era uma característica. Medo e vergonha eram 2 características da Paloma. A Paloma não conseguia falar em público. A Paloma tinha medo de qualquer coisa, de trovão, de dirigir. E, meu Jesus, era difícil. E o Alisson, de certa forma,
um cara corajoso, e a gente tinha muito atrito, porque eu falava, meu Deus, você tem medo de tudo, você tem medo de ficar doente, você tem medo disso, medo daquilo. O Alisson é todo amigo das pessoas, mas enfim, quando ela foi curada, assim, eu vou falar da Pietra mesmo, né? Porque a Pietra cresceu, ela nasceu e cresceu parte da vida dela na antiga Paloma. Então, alguns bloqueios eu também vi de timidez da minha filha, alguns medos. E eu vi que a Pietra assim, sempre foi uma menina maravilhosa, e ela é, né? Graças a Deus, a Tati colocou aqui que ela tem 15 anos. A minha filha é fora do normal, eu sou apaixonado por ela. Com 1 ano e 10 meses, ela falava João 3,16 sozinha, né? Porque Deus amou o mundo. Primeiro, o pediatra dela aceitou Jesus por causa desse versículo que ela falou. Então, eu pude orar para ela aceitar Jesus com 2 anos, porque ela me pediu, papai, você ora para que Jesus venha morar no meu tum-tum. Só que eu via que ela tinha dificuldades, assim, de vergonha, de medo. E aí, quando a Pá é curada de tudo isso, eu vejo hoje uma outra Pietra, né? Pietra que ouve Deus, uma Pietra corajosa, que anda de skate, que quer fazer um monte de coisa com o pai, quer pegar onda. Até perguntei para ela se eu vi uma foto de uma onda gigante, né? E aí eu fui falar assim, olha amor, essa onda aqui, né? Ela olhou para mim assim, se fosse eu já fazia um peixinho nessa onda aí. Tipo, com coragem, né? E agora eu vou falar do Giuseppe. Quem conhece o Giuseppe sabe que esse menino nasceu num outro momento da mãe dele. O Giuseppe é um cara de identidade resolvido. O Pia tem 4 anos. Mas eu me lembro quando perguntaram para ele um dia se ele era o Homem-Aranha, ele falou assim, eu não sou Homem-Aranha, eu sou eu. Eu sou o Giuseppe. Eu sou Muito Giuseppe Perini Pinheiro. Ele não gostava que chamasse ele de nada, porque ele é bem resolvido, um cara corajoso, um menino que ouve o espírito. Ele, com 3 anos, entrou uma pessoa na minha casa, ele olhou para ela e falou assim, você estava chorando hoje, né? E aí, como a gente aprendeu a linguagem do espírito, eu falei, tá bom, Ju, se Deus falou para você que ela estava chorando, qual é a palavra que você tem para ela? Ele olhou, perdão. E aí depois a pessoa contou que estava com relacionamento com o esposo ferido, que precisou perdoar, e tantas outras coisas. Por que eu estou dizendo tem isso? várias histórias do Giuseppe Tem. incríveis. O Giuseppe fazia aula de natação, a professora dele chegou nele, assim, ele olhou com uma cara de que não queria chegar perto dela, tacou a mão na cabeça dela e falou, receba, receba, receba. Então, esse é o filho que nasceu no período que a mãe estava curada. Então eu vejo nos dois a característica de coragem, Que de legal. ousadia, de ser um cara livre, né? Agora a Pietra também está livre, mas ela teve um momento de prisão, eu diria, e hoje você vê o Giuseppe diferente. Um cara que é aberto, um menino que conversa, quando eu estou pregando ele sai na frente de todo mundo, vai lá, me dá um beijo e sai, olha para todo mundo e faz o hang loose. E ele tem essa liberdade que não é para querer se mostrar, mas tudo porque tua pergunta foi como a casa se transformou. E eu vi. Eu posso dizer que a partir desse momento da Pá, assim, os filhos cresceram, né? Tinha outra coisa, às vezes a Pá também era irada, assim, ficava meio braba, né? Que olha, ela parece que da Palominha. Eu até dizia assim, ai daquele que Minha cai na mão da parente, Paloma Paloma, minha irada. parente. Minha parente. Tem até aquele versículo, né, que diz, ai daquele que cai na mão da Paloma irada. Porque só eu sei. Só eu Depois sei. ela vai me pegar. E a pequenez aqui, o que se diz, né? Ai, meu Deus. Tudo faz parte. É que Mas ela... é muita potência, a gente tem que canalizar. Daí a gente não sabia canalizar, a gente canalizava na brabeza, mas depois a gente aprendeu, né? Imagina, a menina que tinha medo até de pernilongo, hoje se aparece uma aranha, ela nem pergunta, ela vai lá e mata, ela faz as coisas. Ela escreveu aqui, eu mato aranha com a mão. Mata a aranha com a mão. Corajosa agora. Não cheguei nesse nível, tô precisando de Corajosa. uma oração. Que demais. E a Tati já deu uma cutucada aqui, falando assim, essa live é só pra Paloma? Eu falei, calma, vou fazer uma pergunta sobre ele, então. Ah.
Então, nós queremos saber de você. Fomos nos filhos, tananã, tananã. Agora a gente quer saber no Alisson, o que que foi transformado. Claro, não, lógico, por causa do voo borboleta, não é esse o nosso objetivo, né? Tudo é Jesus que está fazendo. A gente só está querendo avaliar aqui, né? O marido também foi transformado nesse processo da mulher, quando a mulher começou a se chegar mais a Deus, a ouvir o Espírito Santo, descobrir a liberdade, perder o medo, né? Ser mais controlada, tudo isso que você foi narrando pra gente aí, né? As crianças também, né? Aprendendo lá no Educando com o Espírito Santo as coisas. E aí o Alisson, o que que aconteceu aí com o homem da casa? Gi, eu acho que o meu histórico, assim, ele... Talvez se eu não tivesse sido ministrado por essas coisas que vocês têm falado, inclusive, talvez eu duraria um pouquinho mais de tempo para amadurecer em alguns pontos. Toda a minha história do meu testemunho, de perder meu pai muito cedo, né? Então a orfandade, ela sempre me perseguiu. E ela foi algo que ela sempre me machucou, porque eu nunca achei que eu era capaz de fazer as coisas. Eu lutava muito comigo mesmo para acreditar em mim. As pessoas confiavam em mim, as pessoas sabiam que eu era, mas eu não sabia quem eu era. Eu tinha muita dificuldade. Eu me lembro que um episódio assim aconteceu comigo que eu nunca tive medo de voar, né? Eu sempre viajei tranquilo e peguei as turbulências e tranquilamente assim. E eu me lembro que um dia eu estava viajando de carro e eu tive medo de dirigir, né? E aí eu falei, uau, mas eu não tenho medo de avião, mas eu tive medo de dirigir numa chuva. E aí Deus colocou no meu coração que eu sempre confiava quando eu entregava a minha mão na vida dos outros. Mas eu tinha dificuldade de confiar em mim mesmo e de assumir um controle, não um controle mal, mas ser um bom gestor de mim mesmo, das minhas emoções, do meu conhecimento, poder bater no peito e dizer eu sei o que eu estou falando, né? Profissionalmente, quando a gente não consegue se defender, a gente tem dificuldade. Eu sou empresário, eu sou consultor, eu falo de negócio o tempo inteiro, então se eu não consigo defender quem eu sou, os clientes eles sempre vão ficar inseguros, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? A partir dessa nova versão da minha esposa, de tudo isso que a gente está sendo ministrado, porque ela me trouxe muito esse conceito de tirar a orfandade, de aprender a identificar aonde está a mentira, né? Sempre perguntar qual a mentira que eu estou crendo, né? E aí você conseguir desconstruir essas mentiras. O Alisson se tornou um homem muito mais corajoso. O Alisson se tornou um homem que tem confiança. E principalmente hoje eu posso dizer, Deus fala comigo. E eu sei quando Ele fala comigo. Eu não preciso mais ficar duvidando, até porque eu fui muito tolhido. E, às vezes a gente participa de situações, de ambientes de castração, que toda vez que eu falava assim, Deus está falando comigo. Não, não é bem assim, Deus não falou. Você tem que esperar passar isso. Deus quer que eu faça isso. Não, não é bem assim. Então eu fui deixando as coisas de lado. E aí nesse momento eu aprendi a identificar a voz, né? E até paralelamente aí a Escola do Alto também, né? Alguns cursos que eu fiz com o Conrad, isso foram assim radicais de transformador na minha vida. Sabe aquele conceito que você já sabe? Sabe aquele princípio que você já sabe, mas você achava tão difícil de aplicar e vocês apresentaram de uma maneira tão suave, tão simples e tão natural, que aí eu passei a identificar, né? Então, quem é o Alisson hoje, se perguntasse depois disso? É um homem corajoso, que sabe que Deus fala comigo, e olha, que falar sobre coragem, para mim, aqueles que estão mais próximos sabem, há um ano e pouco, um ano e 2 meses atrás, eu passei por um momento muito, muito sério da minha saúde. Desculpa. Foi forte, né? Foi muito forte. Foi algo no físico, né? Foi algo que... Foi no físico, mas como eu falava hoje para Pá, quando você tem um problema motor, é muito fácil de resolver. Você faz uma fisioterapia, mas quando a questão é neurológica, é muito difícil, porque eu não consigo entender os meus órgãos internos, como que eles estão se resolvendo. Eu não consigo ver a musculatura interna do meu corpo tomando decisões, se ela vai
prender, se ela vai liberar. Os comandos neurais que eu preciso mandar para o meu corpo, eles são muito difíceis. Porque se você quebra um pé, você põe um gesso e depois você vai lá, né, quebrou o osso, você faz uma físio, põe um parafuso, tá tudo ok. Mas quando a questão é neurológica, a cura ela é intensa e eu tenho que viver fé 24 horas por dia. E no momento que isso aconteceu, inclusive quando a gente estava no hospital e o médico falou, cara, a gente precisa operar urgente, porque senão você pode perder controles e pode perder situações que serão muito difíceis de recuperar e que muitas das vezes são impossíveis, né? Se eu não soubesse confiar em Deus, se eu não soubesse reeditar meus pensamentos, a mudança de mentalidade que vocês tanto falam no Voo e Borboleta, de renovação de mente, se eu não tivesse aplicado esses princípios na minha vida, talvez hoje eu não estaria recuperado, né? E eu passei por dificuldades, mas a paz esteve comigo, e ministrando. Ela fez um sozo comigo no hospital, né? E eu tive que realmente voltar à minha infância, coisas que a gente achava que assim, isso daí é meio que coisa assim para um ministério específico, né? E de repente tudo aquilo que vocês têm vivido de fato eu pude experimentar, seja o sozo, seja uma renovação de mente, seja aprender a controlar os meus instintos, minhas emoções. Então o Alisson assim passou também a ser corajoso, como eu falei, saber que Deus fala comigo, ter mais fé e aprender a reeditar o pensamento, né? E excluir todo pensamento que me machucava ao longo da minha história, mesmo eu cristão, já há tempos, líder, ali achando que assim, esses fantasmas da orfandade, eles me perseguiam, né? E aí hoje, sei lá, eu me sinto muito mais livre, muito mais corajoso, né? Eu tô lembrando aqui, né? O dia que você estava no hospital, era o aniversário da Paloma, o dia da tua cirurgia, e eu fiquei Isso impressionada, né? aí. Eu encontrei a Paloma no corredor do hospital e falei, nossa, essa mulher é forte mesmo, né? Ela estava firme, ela estava confiante. No dia do aniversário dela, podia estar assim, trilhões de vezes arrasada, né? E ela estava, não, vamos lá, eu tô aqui, e estava intercedendo por você o tempo inteiro ali, né? Falei, nossa, isso é uma mulher preciosa, né? E depois Imagino que ela te ela. sustentando depois, te ajudando depois. Eu falei, uau, isso é para um tempo como esse que nós estamos vivendo também, né? Para um ajudar o Imagino que outro, ela né? chorou. Imagino que ela chorou muito escondido, né? Mas ela foi muito forte. Foi Porque muito assim, forte. no início eu tive que até ela teve que me dar banho, né? Muitos dias, né? Assim, até eu conseguir voltar a minha ali por 40 dias quase, ela teve que me dar banho, ela teve que me ajudar em todas as coisas, aspectos sexuais do nosso relacionamento. Eu tô tranquilo de ser vulnerável aqui e falar isso, né? Aqui A é o gente lugar, passou. né? Isso ela falou para mim, você é livre, né? Pode falar o que você quiser. E a gente teve que enfrentar situações que casamentos não aguentariam, né? Assim, homem, eu tive problema de medo de impotência, eu tive medo de tantas coisas ali no período da cirurgia e que realmente foram coisas muito difíceis e ela esteve do meu lado me apoiando, me encorajando, ministrando sobre minha vida e eu também assim encontrei a ponto de que um dia, Gi, eu estava tomando banho e todo dia ela me secava, né? Ela lavava minha perna, da cintura para baixo, ela lavava meus pés. E aí um dia, assim, já estava recuperado. E aí eu poderia secar meu pé, eu já conseguia. Só que deu aquela vontade, assim, como é que fugiu a palavra agora? De ser vítima e de falar, pá, venha Ai. secar meu pé. Eu digo que o vitimismo é viciante, sabia? Não é aquele vício gostoso, mas o cara que é vítima, às vezes, ele gosta de ser vítima. Ele Uhum. fica mergulhado nesse Acomoda. negócio aí. Acomoda, é gostoso tua mulher lavar teu pé, né? Brincadeira, né? Mas daí naquele dia, assim, eu olhei e falei, não, eu não vou chamá-la, porque eu posso fazer, eu consigo fazer. E ali foi um romper também, né? E tudo isso porque eu aprendi aqui, ó, reeditar mudança de mentalidade.
ter fé. E eu lembro que daí até ela falou assim, não tá mais me chamando. Eu falei, não, agora eu já consigo. Eu não preciso, né, Nossa, agora desse toque. e isso tudo acontecendo e vocês, assim, no fervor do novo ministério, né, da nova igreja que vocês estavam ali guiando e construindo, né, que agora já passa de um ano. E isso fortaleceu vocês e imagino que a conexão de vocês agora foi para outro nível depois dessa, né, que passou uma baita de Tá, uma promoção. já começou naquele curso de conexões, né, Gi? Aquilo ali também A foi conexão do libertador. casal. Aquilo ali Gente, foi... eu e o Conrad fizemos um curso piloto para testar um curso que a gente queria dar para casais. O nome era Conexão do Casal. Aí chamamos Paloma, chamamos o Alisson, Eu quero um fazer grupo de de casais novo. das borboletas. Daí a gente falou, olha, vamos dar de presente para vocês. A gente ia testar neles, né? Um curso Conexão do Casal, porque a gente fica falando para as borboletas, agora a gente quer falar para os maridos junto. Foi tão legal, né? Foi tão gostoso aquele Foi. curso. Muito bom. E não tem pós-graduação, não tem doutorado nesse curso. E Mas a nós temos que Paloma fazer, tá... viver antes para dar, né? Para dar o curso, porque não tá dando, não tem Oh, tá fala dando pro tempo, Conrad, né? ô Conrad. Eu falei pra Paloma que ia soltar uma brincadeira. Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão. Falei, ó, eu vou falar umas coisas ali que tem um monte de cara que vai falar assim, ó, manda minha mulher, manda minha mulher. Fala, Ali, porque os maridos estão Eu precisando vou dar que a mulher risada. Ó, acorde. rapaziada, se vocês estão me assistindo aí, não fizeram esse curso, eu vou falar igual aqueles caras, você tem que fazer. Não, brincadeira. São 3 pontos que trabalha o curso, né? Conexão espiritual, emocional e física. Então veja só, Física! a É esse primeira que é o lance. conexão, a gente se desenvolveu muito e a gente cresceu muito na intimidade com Deus, né? Através do voo, mas o curso também me mostrou que eu não tinha a conexão que eu imaginava que eu tinha com a minha esposa de forma espiritual, de ter essa ligação mesmo. A parte emocional, assim, eu diria que a gente estava bem resolvido, que a gente tinha, desde de piazinho, a gente brinca assim, né? Que a gente ama estar junto. Eu acho que todos esses anos aí, fugiu, amor, perdão, desde 2001 a gente tá junto aí, 18 anos. Amanhã eu faço 18 anos de Yay! namoro. Então, olha só. Então a gente sempre foi muito amigo. Eu acho que em 18 anos, se a gente ficou 2 meses separado, foi muito, assim, no sentido de viagens e tal, né? Só que a Uhum. conexão, pessoal, agora escute vocês aí, ó, e mãe da mulher de vocês. Abra A seus olhos e os conexão ouvidos. sexual, ela não era plena. Nós não tínhamos uma plenitude nisso. O que é muito comum em todos os casais cristãos que a gente vê por aí. E sabe por que que não tinha? Lembra que eu falei que minha esposa era cheia de medo, cheia de vergonha? Isso se transformava, ficava muito nítido na nossa relação sexual, ficava muito evidente no nosso relacionamento de homem e mulher, porque existiam muitas barreiras e bloqueios. Às vezes a Pá tinha vergonha de ficar nua na minha frente, porque ela não tinha liberdade. E a gente tinha dificuldade de falar sobre questões sexuais que devem ser muito simples. Cara, você casou com essa mulher, ela casou com você, como é que não vai falar sobre a vida sexual? Que história é essa? Não existe casamento sem sexo, não existe sem plenitude nessa área. E a gente tinha muita dificuldade, de verdade. Desde o nosso primeiro mês de casamento, assim, a gente sempre se amou e sempre foi muito feliz, mas a gente não tinha plenitude. E aí, quando a gente teve, aí eu brinco, né, sobre essa questão, não tem uma pós-graduação aí, porque a parada foi boa demais, galera. Resolveu, Gente, não. ele guardou até o fim o segredo. Por que que os homens amam o movimento Voe Borboleta? Porque as mulheres ganham liberdade em todas as áreas. E essa é uma Todas as área áreas, todas. importantíssima, que é negligenciada, que é Olha lá, ó, atacada, que é anulada. Já tem cara aumentou o nível de perguntando. ansiedade dos homens aqui, perguntando como que é o curso agora, querem que eu faça online o curso, e eu tô educando com o Espírito Santo na fila, e eu não sou máquina, tenho 4 crianças para cuidar, e não dá para gravar curso, então vocês aguardem aí, tá bom? Na fila. Eita! Mas é verdade, muda tudo, né? Muda tudo em casa, né? Muda porque, cara, vamos falar bem a verdade, essa história de separar a vida, ela não existe, né? Então, o ser espiritual, o ser físico não existe. Então, a vida sexual, ela é tão importante quanto a tua intimidade emocional e espiritual com a tua mulher, né? E é tudo Até conectado, diria, né? tudo conectado. E só acontece mesmo essa plenitude
por conta dessa compreensão de que nós somos um em todos os aspectos. Então aí a vida sexual ela se torna prazerosa, suave, né? E aí a gente aprende, né, a respeitar e ser respeitado nisso, enfim, não tem como separar. Deus, Não tem. ele ama isso, ele criou isso como algo pleno, né, para nós. Ali, a gente está quase terminando o tempo. Tem uma pergunta aqui, ó. Ao ouvir ele falar da esposa, pensei em como ele teve certeza de que ela era a pessoa certa. E eu também. Como que a gente teve certeza? Como que você teve certeza que a Paloma era a pessoa certa para você? Ele se apaixonou de um jeito pela Paloma, gente, que dá até medo, assim. Ó, essa e pronto. Eu era um cara muito perseguido. Tinha um monte de mulher que me queria. Não era. Hoje eu tô carequinha aqui. Ele botou o óleo nela? Não, foi assim, ó. A pergunta é porque eu fui muito frustrado emocionalmente também. E eu fiz uma oração muito simples, esse é o conselho que eu dou para todo jovem e para toda pessoa que quer descobrir. Eu coloquei diante de Deus a vivência com o Espírito Santo, ela não é uma novidade para mim, né? Então lá, quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma oração e falei assim: Senhor, eu não quero mais que mulher alguma desperte em mim o sentimento que não for a mulher que você tem para mim. E eu preciso e eu não quero despertar também ninguém que não seja a mulher que você tem para mim. E ali, quando eu tinha minhas carências de jovem, eu falava: não, eu não preciso de uma namorada, eu preciso de Deus, né? E eu me satisfiz em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e aquilo foi tremendo. Quando eu conheci a Pá, eu fui muito ousado. Porque não tem essa de saber. Eu creio que Deus te dá sabedoria suficiente para você escolher quem você quer. Porque eu não acredito que uma panela para uma tampa para uma panela. Eu acredito que tem valores, princípios, que são aquelas coisas que são inegociáveis. E que Deus deixa você escolher, né? E que Deus deixa a gente escolher. Então eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, se você me der o direito de escolha, eu quero essa mulher para mim. E eu falei: eu quero essa menina. A Paloma não tinha nada a ver comigo, nem os amigos, nem nada. E eu dei um livro para ela, que ela falou: o que esse piá quer comigo? Olha a resposta dela, né? Falou: o que esse menino quer comigo? E aí, passou ali, acho que um mês, ela me agradeceu o livro, já tinha lido quase 3 vezes e estava apaixonada por mim. Né? E a gente começou... Ela conta isso na live, lá na Hope. Entra na Hope e veja a live. Então, isso foi... respondendo você, querida, aqui, eu acho que essa... Veja que o Senhor vai te dar uma certeza. E a base do nosso relacionamento está em Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso sentimento em Cristo Jesus. Vosso coração e sentimento em Cristo Jesus. Então eu senti uma ação que eu fiz. No processo, né, conheci ela e senti paz. E quando a gente olhou, a gente falou: é isso mesmo. A gente só não casou bem antes porque não tinha condição. E a Paloma escreveu aqui, na hora que a gente tá falando dos problemas, e ele se apaixonou pelos meus problemas, porque, veja, ele não escolheu a Paloma como ela está hoje, né? E meu marido sempre fala: eu casei com a pior versão da minha esposa, então a gente não tem que ficar olhando pela perfeição, não, né? Busca o olhar profético para ver lá na frente quem que vai ser a pessoa, porque senão você não vai se encontrar com ninguém, né? Porque tá todo mundo no processo, e é no casamento, né, que a gente tem as maiores descobertas sobre a nossa identidade. Sim. E tudo é no casamento que as coisas afloram, que uma cultura de um casal, de um lado de um pai, da mãe, do outro, se chocam, e aí a gente tem que desenhar uma nova cultura e decidir novos pensamentos, renunciar a pensamentos antigos. Então é no casamento, né, que a gente recebe muita liberdade. Então eu acho que valeu muito essa pergunta, né, para as mulheres que estão aí em dúvida. Ali, nós estamos encerrando, eu tenho 1 minuto para encerrar antes que suma a nossa live, depois a gente vai ter que fazer de novo. Quando perde a live aqui, eles pedem para a gente fazer de novo. E eu queria que você terminasse dando uma palavra aí, se quiser dar para alguém, ou no geral, né, temos aí uns 50 segundos. Oi, gente, não valeu porque caiu a live bem na palavra final, que o Alisson ia disparar uma palavra para esses maridos, para as mulheres, para os casais. Voltem, voltem, voltem todos, voltem os homens. Eu vou chamar o Alisson de novo, porque ele ia dar o final da palavra, de repente ficou mudo. E eu não aceito isso. Eu quero que ele dê a palavra, né? Nós conduzimos a live até aqui para essa palavra final, super importante. Eu sei que vai fazer muita diferença na vida de vocês, vai fazer na vida de muitos homens que estão nos assistindo, vai fazer diferença na vida dos casais,
E eu creio muito que o que o Alisson carrega é algo muito poderoso. E eu não quero deixar passar essa oportunidade da gente liberar isso sobre vocês que estão assistindo, né? A gente teve aí as 80 pessoas assistindo do começo ao fim. E aí, na hora que ele ia liberar aquela palavra, ele ia dar a palavra final dele, acabou o áudio, a gente não ouviu nada. Então, eu decidi voltar aqui. Já vou chamar o Alisson para que a gente possa receber, né? Eu pedi para ele dar a palavra para vocês que estão assistindo, enfim. Se vocês quiserem palavra, levanta a mão aí. E a gente vai ter essa parte final. Não vamos nos delongar muito, né? Vamos ser mais... vamos direto ao assunto aqui para a palavra. Deixa eu só achar o Alisson. Aonde que ele está? Alisson, você já entrou? Espero que ele veja que eu entrei de novo, né? Alguém avisa o Alisson aí, que nós estamos esperando a super palavra dele para encerrar essa nossa live do Vô e Maridos. E olha, semana que vem vai ter mais marido aqui. Qual marido que vocês querem? Vocês querem escolher? Qual marido que vocês querem escolher aí? Me dê uma ideia aí. Vamos ver o Alisson. Qualquer coisa, eu vou chamar a Paloma. Aqui, achei o Alisson. Gente, qual que é o marido que vocês querem? Qual o marido que vocês querem? Pode falar o nome da borboleta, que daí eu sei qual é o marido que vocês querem na próxima. Voltou! O Conrad é o último, gente. O Kleber, o Conrad é o último. Quem mais? Marido da Ju Baby Tub? Ótimo. Milton. Tô fazendo uma enquete para ver qual vai ser o último marido, Ali. Próximo, não? O último. O próximo, tem o Fagner também. Fagner. Boa. Fagner. Foi citado, Fagner. Foi citado. Meu amigão aí, ó. Você que pode escolher o próximo, né? Vamos fazer esse desafio. Um taca pro outro aí. Então, tem que escolher dos que assistiram aqui, ó. Manda eles colocar o nome aí, né? Olha lá, pediram Felipe Piazza. Que Sim, mais? Felipão, uau. Da Maria Lígia, borboleta Maria Lígia. Tem que falar o nome das borboletas para as mulheres identificarem. O Milton, da Ju Baby Tub. Que mais? O Milton é massa também, gosto muito do Milton. Olha só o que o Vô e Borboleta também ocasionou, né? Trouxe vários amigos que eu também não tinha. Esses caras aí, o Felipe, da Maria Lígia, cara, o Milton, esses caras são sensacionais. Eu conheci no Voe, né? Construí uma amizade com eles também maravilhosa. Peixão também é um cara massa, O peixe. E a gente tava brincando que daí a gente não tinha como chamar os maridos, a gente chamava de maresposos, os maresposos. Aí tentamos criar um voyage, alguma coisa assim, mas ainda não deu certo, né? Quem sabe mais pra frente. Eu até assisti uma live de empreendedorismo. Né? Surgiu o movimento alto, daí os homens puderam ter algum, né? Aonde ir junto também, né? Que faltava algo que a gente pudesse incluir também os homens, né? Que mais? Olha lá, ó. Ali, manda uma palavra para o Albeli, da Jo. O Albeli é uma benção. Esse cara aí foi um dos caras mais importantes na minha vida também, como jovem ali na igreja. Trabalhou comigo um tempo, acrescentou muito na minha vida. Albeli, amo você de coração, cara. Você e a Jo são especiais demais. A distância às vezes nos atrapalha, né? Mas você sabe que eu te amo, cara. Show. E aí, Ali, então manda tua palavra aí, que na hora que você começou, sem brincar, você começou, ficou mudo. Eu achei que era só pra mim, mas daí o pessoal começou a escrever, então, mas eu não aceito e eu quero essa palavra. Eu sei que vai fazer diferença na vida das pessoas e vai mudar situações, vai trazer chaves, então eu creio muito nisso e eu queria que você liberasse o que você tem para liberar para os homens, para os casais, para as borboletas que estão assistindo e as que vão pedindo oração aí também, você pode mandar ver o que você quiser. Liberdade. Amém. Eu tenho sido ministrado nessa semana, eu tenho estudado Provérbios e Provérbios vai falar a respeito de a gente buscar a sabedoria, né? E eu tenho entendido que a sabedoria ela é uma pessoa, a sabedoria não é um estado mental, não é uma condição intelectual, mas a sabedoria é uma pessoa. Provérbios diz que a sabedoria já estava pronta antes da fundação do mundo e através dela tudo foi criado. Então a gente só pode entender que é Jesus Cristo. Essa é a grande sabedoria do Pai, né? E também a palavra vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se eu podia deixar uma palavra para o dia de hoje, busque intensamente a sabedoria. Busque essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e busque ter realmente uma intimidade com Ele. Né? Busque a descobrir quem Ele é e a se descobrir quem você é nele.
Porque quando nós descobrimos essa sabedoria, todas as outras coisas, elas passam a não ter mais sentido. E eu não quero te convidar a buscar uma sabedoria simplesmente para ser um homem sábio e estar acima dos outros, mas para desfrutar de um banquete que Deus tem deixado para nós, que a palavra em Provérbios vai dizer que a sabedoria deixou uma mesa posta, que ela preparou o vinho, ela preparou o pão, ela preparou tudo. Quer dizer, isso trata-se de intimidade. Nos momentos que a gente tem vivido, né? Pessoas estão assustadas com isso, pessoas não conseguem mais se ver no centro da vontade de Deus porque pararam de fazer, e que bom que você parou de fazer, porque o evangelho não tem nada a ver com o que nós fazemos, mas tem a ver com quem nós nos relacionamos e somos nele. Se nada mais voltar ao normal, o que não vão poder tirar de você é essa intimidade com Jesus Cristo. Então eu queria deixar isso como chave. Isso tem sido o grande alimento da minha vida. Quando tudo deu errado, a única coisa que não deu errado foi o meu secreto, meu altar com o Senhor. Ali eu sou completo, ali eu sou feliz, ali eu dou risada, ali eu choro. Esse é o lugar mais gostoso para estar. E eu sou apaixonado por esse lugar, e eu quero te fazer esse convite: descubra esse lugar, porque esse lugar é poderoso. E a última coisa que eu queria deixar, aí está lá em Provérbios, Eclesiastes 4:9, que vai dizer: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aí vai falar situações, eu não estou aqui para pregar, mas procure também ser um com a tua esposa. Procure ser um de verdade, não simplesmente na vida sexual, mas em todos os sentidos. Procure essa intimidade, vale a pena. Porque para ser íntimo, você vai ter que ser vulnerável, você vai ter que abrir teu coração para ela, você vai ter que perder as suas vergonhas, e ela também vai ter que ser para você. E aí eu aprendo muito na vida conjugal com a nossa intimidade com Deus, porque é exatamente isso que nós precisamos, né? Quando a gente avança no nosso casamento, nessa intimidade, nessa segurança de ser vulnerável, é aí que a gente começa a crescer com o Pai também. Porque com Ele é a mesma forma, você vai ter que ser transparente. Então eu queria deixar essa palavra, é o pão fresco que Deus falou comigo hoje e tem trazido esses dias, né? E, enfim, que Deus abençoe muito tua vida, que você descubra de fato quem você é no Senhor. E mande tua mulher pro Voo e Borboleta se você está assistindo, e para de atrapalhar ela, seu traia também, né? Manda, aceita, cuida das crianças. Eu até fui em shopping já fiz um monte de coisa para cuidar para Paloma aí. Já deixei ela viajar, antes eu não deixava, eu era muito ciumento, né? Mas é isso aí, deixa tua mulher aí, porque vale a pena. Só sei que cego vê e coxo anda, Gi, porque a coisa realmente é verdadeira. Show, show. Obrigada, então, Ali. Muito obrigada. Não quero te alugar aí mais tempo, né? Muito obrigada pela tua participação, obrigada pela tua palavra. Creio que empolgou muita gente aí, né? Muitos maridos estão assistindo, e esse é o nosso objetivo, que os maridos também escutem os maridos, né? Nossos maridos carregam muito ouro. E uma coisa eu digo, né, Ari? Se hoje eu sou alguma coisa, se o movimento é alguma coisa, é porque eu tenho meu marido comigo, né? E se a Pá é tudo isso que ela é, toda essa potência, né? Tanta gente admira a Paloma. A Paloma é uma mulher incrível, incrível, né? Eu digo assim, minha pastora. Ela me cuida, né? E essas últimas semanas aí eu tive uma baixa tão tremenda assim, e a Paloma tava lá, Gi, vamos lá, né? E me escutando e falando, e eu comecei a processar. Falei, então, pá, vou processar com você aqui, mas gravei acho que 500 mil áudios, que você deve ter que cuidar das crianças pra ela ouvir. Mas ela tava lá, ela tava ouvindo, ela tava me ajudando, ela trouxe o equilíbrio. Vamos lá juntas, né? Trouxe as palavras que eu precisava. Então, assim, se hoje a gente é tudo isso, né? Que realmente a gente já começou a assumir que a gente é mesmo, a gente não tá aqui nessa terra para ficar na sombra de ninguém, não. Ninguém é sombra de ninguém. Cada um tem sua identidade, cada um tem o seu chamado. Temos o chamado juntos, né? E a gente precisa que todos estejam ativados, né? E você falou muito da tua mulher antes estar quietinha lá, apática, ou talvez atrás do seu chamado, né? E ali, escondidinha. Não, ela é uma potência, né? Quando ela despertou, aí o ministério despertou junto, né? Então, assim, a mulher é uma chave, né? E eu vejo essa importância da gente ter os maridos falando, porque todas as mulheres que nos seguem também vão ver da onde que a gente tem esse equilíbrio, da onde que a gente tem essa força, e que a nossa liberdade é uma liberdade responsável, é uma liberdade que tem limites,
limites na palavra, limites saudáveis, né? E que se nós somos alguém hoje, se o Movimento Voo Borboleta tá essa potência que tá hoje, é porque nós temos você, né? Temos o Conrad atrás, o Milton, todos esses homens, né, que foram citados, que as mulheres estão chamando aqui para virem falar. Eles estão, assim, atrás de nós, nos ajudando, quando precisa, estão nos, né, nos auxiliando. Né? Eu sempre digo, quando eu preciso, o Conrad vai lavar louça, ele não tem problema nenhum de identidade. Ele vai lavar louça, ele continua sendo homem. Continua sendo Concordo. continua sendo potente, né? Então, assim, eu acho isso maravilhoso, né? E se eu não tivesse o marido que me olhasse e falasse, você é profética, você é isso, você... E eu não me via, né? Se eu não tivesse essa voz aqui dentro de casa me falando isso, eu não seria ninguém, né? Então, é um apelo que eu faço aos homens, né? Olhem as mulheres de vocês com os olhos do alto, não como elas estão agora. Olhem com, não as falhas que elas talvez estão manifestando com as crianças ou com nessa pandemia, nesse momento, né? Aquele momento de explosão em casa. Não olha essa mulher assim, ela é muito melhor do que isso. Não reforce o negativo sobre ela. Se conecte você com Deus e pergunte, Deus, como é que é minha esposa? Né? E eu queria deixar essa dinâmica aqui para vocês todos, né? Os homens que estão me assistindo. Gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês e vocês perguntassem, sem medo de não ouvir nada, como a gente faz no Voe. Fecha o olho e pergunta, Espírito Santo, quem é a minha mulher? Me dá uma característica dela, forte, boa, power, do alto. E eu quero, durante essa semana, reforçar isso. E durante essa semana, o que vier na sua mente, mesmo que você não veja que é realidade ainda, eu declaro e eu libero você para começar a falar isso para a sua mulher. Você é isso, né? E exaltar, e declarar, e orar sobre ela com essa palavra. Eu tenho certeza que vocês vão experimentar algo maravilhoso só com essa dinâmica pequenininha aqui. E se as mulheres que estão nos assistindo quiserem fazer isso sobre os homens, também podem fazer. Faz essa pergunta e durante a semana libera essa palavra, né? Então, Ali, muito obrigada pelo que você é no nosso Movimento Voe Borboleta, por todo o apoio, né? Por todo o estar junto que você sempre esteve com a gente, né? Nos ajudando, nos dando direcionamento, nos dando ideias, estratégias, né? Então, eu só tenho aqui a agradecer e agradecer pela Paloma, né? Por ter deixado ela disponível para nós, que ela é uma pessoa, assim, indispensável para o movimento, traz muito equilíbrio, muita alegria. Ali, se quiser falar mais uma coisa, pode falar. Eu quero falar, eu quero honrar vocês, viu? Gi e Conrad, e o Corne, né, que a gente chama, e o Conrado, eu chamo ele de Conrado. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, honrar vocês pelo sim que vocês deram, né? Eu quero, assim, de coração, porque eu me lembro quando eu estava preso no restaurante, eu trocava umas mensagens com o Conrad, vocês lá na Bethel, né? E vivendo aquilo que era um sonho meu de viver também. E eu quero agradecer vocês porque Deus escolheu vocês para trazer algo novo, né? E eu, assim, no ambiente de honra, como a gente tem aprendido também com vocês, vocês foram aqueles que Deus escolheu para estender um tapete, né? A gente nunca vai rejeitar aquilo que os pastores de nossas igrejas, os mais velhos, fizeram, porque eles abriram o campo para nós, eles deixaram um tapete lindo também, levaram tanta paulada para que chegasse nesse momento e vocês pudessem dar continuidade num avivamento dessa cidade. Desde muito cedo eu oro para que Deus toque a minha cidade e eu sempre tive uma convicção que Deus faria algo muito forte no Brasil e que partiria de Curitiba, né? E isso aí, vários pastores também já pregaram isso, né? E eu quero dizer assim, vocês foram aqueles, né, que pelo menos para minha geração, vocês foram escolhidos para trazer um despertar em nós. Sabe, Gi, eu quero te dizer assim, ó, uau, me permita, você sempre terá alguém por trás aqui para estar orando por você e segurar teu braço quando ele cansar. Sabe? Aceite isso, não que você... Eu quero dizer assim, aceita esse peso, entre aspas, do ministério, porque ele é bom, ele é prazeroso. Um movimento, né? A gente fala às vezes, o movimento ele é algo que parece que tem tempo, mas hoje vocês vivem mais do que um movimento. O movimento uma hora acaba, mas hoje vocês estão trazendo cura. Eu quero liberar essa palavra assim, ó, não tenha medo, não tenha receio, né? Você é livre e saiba que você tem uma família aqui.
a mim, minha esposa, meus filhos, que vamos estar orando e sempre protegendo vocês, né? Porque é importante vocês terem proteções também, né? Mas eu quero de fato agradecer. Obrigado por tudo, né? Por terem ouvido a Deus e por ter dito sim para Ele. Porque o sim de Uau. vocês foi essa primeira asinha da borboleta que bateu. E olha quanta família aqui sendo grato. É isso aí. Ah, Muito obrigado muito mesmo. bom, Ali, muito bom. E Me quero veio. falar também para as mulheres aí do voo e todas vocês que trabalham. Meninas, eu já toquei com vocês, né? Com algumas. Eu fico vendo, eu sou um crítico de plantão, assim, no bom sentido, de olhar as coisas, e eu tenho visto vocês evoluírem tanto em todos os aspectos, né? Então eu quero também ser grato a cada uma de vocês. Eu não vou falar nomes aqui, senão eu vou ser injusto, eu vou esquecer algumas e outras eu nem conheço, né? Mas eu quero dizer assim, todas vocês mulheres, né? Muito obrigado pelo sim de vocês. Muito obrigado. Né? E esse sim de vocês é diferente daquele empoderamento feminino de querer passar por cima. Né? A minha esposa, ela se libertou, ela se empoderou, mas ela cada vez mais ela entendeu o lugar dela, não que seja no sentido de menos, mas eu não senti nenhum momento querendo passar por cima de mim. E eu vejo que todas vocês têm sido libertas para isso, né? Para entender o movimento de dentro para fora e entender o lugar. Então, assim, meninas, muito obrigado por vocês terem dito sim para Deus e continuem nessa caminhada aí. E se a pedrada vir, os maridos vão estar aqui para defender vocês, né? Ah, graças a Deus por você. Muito obrigada, muito bom, muito bom, muito bom. E agora eu lembrei, né, que o Voo Borboleta, ele não é uma igreja, não tira as mulheres da igreja, ele potencializa o lugar que ela tá, né, aonde que ela tá. Esse é o nosso chamado, né? Mas a nossa Não tira da alegria... igreja porque vocês são a igreja. Exatamente. E me vem isso, sabe, muito forte que você falou do que a gente traz esse movimento, né? E a minha maior alegria é ver, assim, pessoas como vocês, né? E eu lembro direitinho um dia que eu fui orar por você lá naquele Power in Love. Você lembra do Todd White? Agora me Uau! veio, registra isso, eu preciso registrar isso. Eu lembro direitinho Deus mostrando o Alisson liderando um negócio gigantesco nessa cidade, né? E agora ele fala, olha, daqui de Curitiba vai surgir isso, Então, gente, prepara, porque grandes coisas estão por vir, né? E eu já vejo você nisso, né, Alisson? Você liderando Uau! esse negócio aí, que eu não sei o que vai ser, mas vai ser algo bombástico, né? E a nossa alegria é Uau! essa, né? Tá aqui só para acender uma chama e ver coisas extraordinárias acontecendo. E eu senti, registra isso, porque aquilo que vocês viram aquele dia juntos, eu lembro, né, Ali, que foi muito forte Foi aquele muito momento forte. que a gente teve, foi algo liberado ali, e eu sei que vai acontecer, né? Eu sei que tem a ver com estágios, que tem com coisas grandes, né? E que a gente ainda vai ver isso fluir. Eu falei, vou registrar aqui no Voo isso, porque é algo que a gente, como mulheres, como Voo, vai estar assim, super impulsionando, né? E vibrando com o que vai acontecer dessa cidade daqui para fora, para esse país. E a Palominha aí segurando os back ali, hein, pá? Muito bom, muito Glória a bom. Deus. Obrigada, então, Ali. Gente, vamos encerrar. Que a gente já Amém. está na segunda live, para quem entrou agora, tá? A gente tem a primeira, depois pode assistir a primeira. E a segunda era para o Alisson dar a palavra para a gente encerrar. Obrigada, Ali. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Amamos ter o nosso primeiro marido aqui no Voe Maridos. E aguardem o próximo que a gente divulga em breve quem será. Obrigada, Ali. Glória a Deus. Eu que agradeço. Um beijão no coração de vocês aí. Conrado, amo você, cara. Ó, amo você aí pra você. Amo você também, Ai, Alisson. te amo também. Beijo, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.